Bom, pessoal, então a gente está gravando a partir de agora. Eu só não sei onde está minha caneta. Rapidinho. Tá aqui. E tá uma bagaceira, cheio de papel minha bancada. É o seguinte, pessoal, hoje a gente vai falar sobre análise de tensões, tá? E brevemente eu vou dar uma revisada do que é tensões de deformação, né? Que mesmo quem não pagou mecânica dos sólidos, 2 particularmente, já viram comigo alguma coisa de materiais. Eu acho que a maioria de vocês pagaram comigo materiais e a gente falou um pouco sobre definições de tensão e deformação, né? Então, só brevemente aqui, 10 minutos no máximo, até 7h50, a gente vê essa parte, depois a gente foca nos cálculos mesmo de análise de tensões, tá? Que aí a gente entra em mecânica dos sólidos efetivamente. Bom, então, por definição, pessoal, tensão é uma força, só que tem que botar uma aspas aí, né? Porque não é força. Força é força, tensão é tensão. Mas a tensão é um caso particular de uma força, talvez, não sei, é uma força aplicada num ponto infinitesimal dentro do sólido, tá? Dentro de um determinado sólido. Ou seja, tensões são forças internas, tá? Atuantes, né? Ou presentes em cada ponto material do meu sólido, né? Então, se eu carrego o meu sólido externamente, né? Ou se eu seja acionando ou com aspectos reativos, aí quando eu falo reativo seria apoios, né? E engastes. Então, seja a presença de apoios e engastes, ou seja, carregamentos que eu estou aplicando, e esses carregamentos podem ser pontual, podem ser carregamentos lineares, né? Uma parede, por exemplo, carregamento linear, pode ser uma pressão, ou seja, um carregamento distribuído por uma área, né? Então, pode ser qualquer tipo de carregamento. Quando eu aplico essas ações externas, o meu corpo, tá? Se deforma, tá? Alguns se deformam tão pouco que a gente nem consegue visualizar, né? Outros a gente consegue. Se a gente pega uma esponja, por exemplo, né? E espreme, a gente vê ela se deformando. Se a gente pega um elástico e estica, a gente vê ele se deformando, né? Mas se eu pego aqui essa caneta, né? E aplico qualquer estado de tensão dela, eu não vejo ela se deformando, né? Porém, ela está, né? Qualquer carguinha que eu coloco aqui, o simples fato do peso próprio dela, tá. Faltou o carregamento em volume, né? Que é o próprio, geralmente o peso próprio, né? O carregamento de volume, tá? Então, simplesmente de eu utilizar os meus dedos como apoios, né? E o peso próprio atuando dessa minha caneta, ela está se deformando, tá? Ela está sendo acionada pela ação da gravidade, tá? E internamente, como ela está sendo submetida ao peso próprio e a condições de apoio aqui, tá? Internamente dela existirão tensões em cada um dos pontos materiais. E esses pontos materiais dela são infinitos, né? Se a gente cortar aqui, a gente vai ter infinitos pontos numa seção transversal que eu cortar aqui, né? Numa seção qualquer que eu cortar. Né? Usualmente a gente faz uma seção transversal, né? A peça, ao comprimento da peça. Por isso que a gente sempre avalia a seção transversal. Então, se eu pego esse ovo aqui, vamos dizer assim, essa pedra aqui, tá? E corto no meio, tá? Imaginando que ela está submetida a carregamentos externos e apoios, internamente, cada ponto material vai ter uma forcinha, um vetor, tá? Uma ação vetorial, tá? Que a gente chama de tensão, beleza? Tensão. E esse vetor pode estar em qualquer direção, né? A única coisa que acontece é o seguinte: se esse meu sólido está em equilíbrio, ou seja, já se deformou por completo, ou seja, já chegou na sua deformada final, vamos dizer assim, na sua forma final, tá? As tensões têm que estar em equilíbrio. Portanto, se eu corto essa rocha aqui, esse vetorzinho aqui que está aplicado em uma direção da seção tem que ser exatamente o oposto, né? Direção e sentido oposto do meu vetorzinho na outra banda que eu estou analisando, tá? Óbvio que quando eu falo que eu estou cortando a rocha, eu não estou cortando efetivamente, porque se eu cortar, eu estou transformando 2 sólidos e não vai haver mais tensão, né? Eu estou falando, se a gente imaginar um corte transversal, o que a gente vai ver é justamente esse vetorzinho, tá? Se eu olhar para um lado, esse vetor está atuando no sentido em uma direção, com intensidade, né? Se eu olhar para o outro lado, ele está atuando justamente no sentido oposto,
na mesma direção, né? E com magnitude igual também, beleza? E eles estão se anulando porque o meu corpo está em equilíbrio. Além disso, para simplificar as nossas análises, como esse vetor pode estar numa direção qualquer, o que a gente faz é simplificar para facilitar a nossa visualização, nossa análise, né? A gente separa, a gente decompõe esse vetor, tá? Em uma parcela normal, a seção transversal que você está cortando, a seção que você está cortando. Então, você está analisando aquela seção, você vai separar um vetor que está na direção qualquer, na direção normal, e vai decompor também na direção tangencial, tá? Portanto, a gente tem aqui tensões agora normais e a gente tem tensões tangenciais, né? E eu falei isso para vocês na aula de acréscimo de tensões. Lá a gente calculava tanto os acréscimos de tensões normais, que a gente chama sempre de sigma, né? A gente chama sempre de sigma, tensões normais, tá? Tensões normais é sempre sigma. E tensões cisalhantes a gente chama geralmente de um tal aqui, beleza? Então, lá no acréscimo de tensões, a gente sempre calculava o acréscimo de tensões normais e a gente sempre calculava sempre o acréscimo de tensões tangenciais. E a gente calculava o acréscimo de tensões normais na direção X, na direção Z e na direção Y, né? Porque a gente não imaginava apenas um corte como tem esse daqui, tá? A gente imagina um cubo, tá? Então, a gente vai imaginar que o nosso ponto material é um cubo. Professor, é um cubo? Não, não é. Ponto não tem forma, né? Ponto é um ponto. Agora, eu vou imaginar que esse meu ponto, na verdade, é um elemento cúbico de dimensões infinitamente pequenas, tá? É o que a gente faz no dia a dia aqui. Isso vem de Newton, né? Newton que trouxe isso para a gente aí, trabalhar com situações diferenciais, né? E dessa forma, para cada uma das faces, né, a gente vai ter uma tensão normal, tá? Uma tensão normal. Beleza? E vamos ter também tensões tangenciais. Agora, a tensão tangencial, para facilitar ainda mais a nossa compreensão, né, e a gente trabalhar no nosso plano cartesiano convencional, tá? O que é que eu vou fazer aqui? Eu vou separar essa tensão tangencial aqui em vermelho, né? Eu vou dividir ela ainda em duas, tá? Uma tensão tangencial na direção aqui desse eixo aqui e uma direção tangencial na direção desse outro eixo, né? Então, se isso aqui é Z, X e Y, então eu vou dividir uma tensão tangencial na direção Y e uma tensão tangencial na direção Z. Beleza? Para facilitar, ou seja, cada uma das minhas faces, vai ter uma tensão normal e duas tensões de cisalhamento ou tensões tangenciais, tá? Então, acabei não falando para vocês, a tensão tangencial também é chamada tensão de cisalhamento, justamente pela ação que ela põe ao nosso plano, né, de corte. Então, veja, essa tensão normal aqui, o que ela está tentando fazer é justamente arrancar uma seção em relação a outra, né? Ou empurrar uma seção em relação a outra. Então, esse é o efeito da normal, né, da tensão normal. Já a tensão cisalhante, a tendência dela é de corte, né? Tá? É de cisalhar o meu plano. Por isso a gente chama também de tensões cisalhantes. O mais comum, o que eu estou mais acostumado a chamar é tensões normais e tensões cisalhantes. Beleza? Alguma dúvida até esse ponto, pessoal? Aqui não, né? Beleza. E aí eu tenho em cada uma das minhas faces, né? São 6 faces do meu cubo, lembrando disso, né? Eu não estou vendo, só estou vendo 3 aqui, mas são 6 faces. Eu tenho 3 tensões, tá? Só que o que acontece essas tensões cisalhantes, todas as tensões tem que estar em equilíbrio, tá? Agora analisando em plano, tá? Olhando só de um lado, tá? Só numa face, assim, olhando de frente, assim, para esse cubo. Veja que as minhas tensões tem que se anular, tá? Senão meu corpo não vai estar em equilíbrio. Então, portanto, se eu tenho essa tensão normal aqui para esse lado, eu tenho que ter nessa outra face uma tensão também para esse outro lado, tá? Senão não estaria em equilíbrio.
né? Senão a soma vetorial aqui não seria zero, não seria nula. Lembrando que a gente está avaliando esse sólido após toda a deformada ter ocorrido e, portanto, ele já está estável na sua situação deformada, tá? Ele não está se deformando, porque aí seria uma análise dinâmica, aí é outra coisa, é muito mais complexo, tá? E a gente está admitindo o seguinte, a gente carregou, ele deformou, pronto, a gente vai avaliar agora nessa situação em que ele está deformado, tá? Se eu tenho uma força aqui, ó, nesse outro sentido, então eu tenho que ter uma força aqui para equilibrar esse meu sólido, tá? Já deu os meus 10 minutos, né? Mas vamos lá. Da mesma forma, se eu tenho uma tensão aqui cisalhante, tá? Para esse meu quadrado aí não girar, eu preciso ter uma tensão aqui oposta, tá? E aí, nesse sentido, todas essas tensões vermelhas aqui são iguais. Tem que ser igual, senão esse meu sólido está girando, tá? Ao contrário dessas tensões aqui, que eu tenho tensão, vamos dizer assim, X, tensão X, e aqui sigma Z e sigma Z. Portanto, essas tensões normais no plano Z podem ser diferentes das tensões normais no plano X. Porém, as tensões cisalhantes, essas tensões cisalhantes aqui nesse plano, tem que ser iguais, senão o meu corpo gira, tá? Então, portanto, todas essas tensões são iguais. E para finalizar essa parte aqui, eu queria falar com vocês sobre a nomenclatura, né, que a gente vai utilizar, que a gente está utilizando já, na verdade, né? E que vocês utilizaram em mecânica dos sólidos também, que vão utilizar aqui no próximo conteúdo também. Então, a gente vai sempre ter dois índices, tá, pessoal? Ou, na maioria das vezes, a gente vai ter dois índices abaixo da letra grega, né? O primeiro índice sempre está correlacionado a qual face essa minha tensão está atuando, tá? Em qual face essa minha tensão está atuando. Por exemplo, essa face aqui, tá? É a minha face X. Por quê? Porque ela é um plano que corta o eixo X, beleza? Corta transversalmente o eixo X. Essa minha face aqui é a minha face Z, tá? Por quê? Porque ela é uma face que corta transversalmente aqui o meu eixo Z, tá? E essa, por consequência, é a Y, né? Então, eu tenho para cada eixo, eu vou ter duas faces. Então, eu vou ter duas faces X, vou ter duas faces Z e vou ter duas faces Y, né? Aqui eu só estou vendo uma de cada, porque a outra tá no fundo aí da figura, né? Nesse sentido, o meu primeiro índice sempre vai estar correlacionando a face, tá? Então, se eu tenho aqui a tensão, que vai ser tensão AB, certo? A está relacionada à face em que a minha tensão está aplicada, tá? E B está relacionado ao eixo, à direção, tá? Em que a minha tensão está sendo aplicada. Beleza? Então, portanto, essa tensão normal aqui, ela é uma tensão normal que está no plano X e ela está aplicada na direção do eixo X. Portanto, ela é uma tensão XX. Nesse caso, tá? A gente simplifica isso para sigma X. Beleza? As tensões normais, geralmente, a gente simplifica, porque sempre vão ser assim. Essa daqui vai ser a tensão YY, essa daqui vai ser a tensão ZZ, tá? Porque sempre ela vai estar aplicada na face proposta, né? E no eixo proposto, beleza? No mesmo eixo. Porém, as tensões cisalhantes, elas sempre vão ser diferentes, porque ela sempre vai estar posicionada em um eixo e direcionada a outro, né? Então, por exemplo, essa tensão aqui é a tensão tal na face X e está aplicada aqui na direção Z. Então, portanto, ela é a tensão tal XZ, beleza? Essa outra aqui, ó, essa outra tensão, ela está aplicada na face X e está aplicada na direção do eixo Y. Portanto, ela é a tensão tal XY. Beleza? E aí, nesse sentido, essa minha tensão aqui seria a tensão tal, né, na face Z, na direção X.
E o que é que a gente sabe até então? Que esse vetor aqui tem que ser igual a esse, tá? Porque senão esse meu corpo gira. Então, portanto, tal Zx é igual a tal Xz, tá? Tal Zx é igual a tal Xz. Tá? É exatamente igual. Senão, esse meu cubinho vai girar. Então, nesse sentido, ao todo, eu só vou ter 3 tensões cisalhantes diferentes uma das outras. Tá? Porque, veja, eu tenho as tensões cisalhantes atuando no eixo X, vamos lá, tal XZ e tal XY. Eu tenho as tensões atuando na face Y, então tal YX, YZ e tal YX, tá? E tenho as tensões atuando na face Z, então vai ser tal ZY e tal ZX, tá bom? Esse cara é igual a esse, tá? Esse cara é igual a esse. Esse cara é igual a esse. E esse cara aqui é igual a esse. Então, portanto, dessas 6 tensões, eu tenho, na verdade, 3 valores, tá? 3 valores distintos. Então, eu tenho 3 tensões normais e 3 tensões cisalhantes. E era isso que a gente calcula lá em acréscimo de tensões, né? 3 acréscimos de tensões normais e 3 acréscimos de tensões cisalhantes. Vocês se lembram, pessoal, disso aí? A gente viu agora, né? Vocês vão usar na prova, né? É tranquilo. Pronto. Matematicamente, a gente vai utilizar nesse próximo conteúdo, tá? A gente pode avaliar esse cubo, tá? Como um estado de tensões. Como um estado de tensões. Todos esses valores de tensões juntos, tá? Vão me dar o que a gente chama de estado de tensões. E esse estado de tensões, numericamente, vai ser representado por uma matriz 3x3 dessa forma, tá? Aqui, sempre eu fiquei de mudar isso, nunca que mudei. Isso aqui a gente vai considerar tal, tá? Tal. É só questão de nomenclatura, tá? Então, as tensões normais sempre vão estar posicionadas na diagonal principal, porque é o seguinte, olha. A primeira linha corresponde à primeira face, as tensões da primeira face. A segunda linha corresponde às tensões da segunda face. E a terceira linha corresponde às tensões da terceira face. Beleza? Então, vê, ó, aqui da primeira linha é sempre X. Ó. X aqui é a primeira face, significa a primeira face. Tá bom? A primeira coluna significa todas as tensões na direção de Z. Perdão, na direção de X. Tá? A segunda coluna sempre indica as tensões, todas as tensões na direção de Y. Tá? E a terceira coluna, todas as tensões na direção de Z. Beleza? Então, a gente forma aqui uma matriz. Na verdade, o meu cubo aqui, né, vão ter 18 tensões, mas como as tensões na face oposta sempre tem que ser igual, em sentido oposto, né, para se anular, então a gente consegue avaliar numericamente tudo apenas pelas faces, vamos dizer assim, as faces positivas, tá? As faces principais, né? E a gente vai aplicar numericamente isso daqui, tá? Isso aqui é importantíssimo, tá? Apesar de ser muita matemática, vamos dizer assim, isso é importantíssimo porque vocês vão ver no exemplo que eu gravei aí para vocês verem de resistência de cisalhamento, a gente vai utilizar essa forma matricial. Bom, já adiantando aqui alguma coisa, a gente consegue calcular as tensões principais, tá? Vocês não sabem o que é ainda, mas eu falo já para você, as tensões principais, por um método algébrico, né, que eu também não vou explicar para vocês, mas a gente vai aplicar aqui, eu vou explicar pelo menos a ideia da coisa, que seria o método de autovalores e autovetores. Vocês viram isso em álgebra, pessoal? Vi, professor. Pronto. É bom, né? Legal, né? Vocês perderam muito pontos aí, né?
mas a gente vai Fale utilizar não. aqui. A gente vai utilizar aqui, certo? Então, se eu pegar essa matriz e tirar o alto valor e o alto vetor dela, tá? Eu vou ter automaticamente aí, na verdade, os altos valores, né? Eu vou ter automaticamente aí as minhas tensões principais, tá? Que vocês vão entender, eu acho que vocês já sabem o que é tensões principais, quem já pagou mecânica do sólido dos dois já sabe o que são tensões principais. Quem não pagou vai entender daqui a pouco, né? Vou falar daqui a pouco. Mas, adiantando, né? A gente tem a questão do sinal também, tá, pessoal? Deixa eu apagar aqui, que tá uma bagaceira já esse quadro, esse slide. A gente tem a questão aqui dos sinais, tá? Tem que tomar cuidado. Porque os sinais aqui vão depender em que face a minha tensão está, tá? E vai depender também da direção em relação ao vetor que ela está. Então, cada uma das minhas faces, eu vou determinar ela como sendo face positiva e face negativa, tá? Então, eu tenho a face positiva em X e tenho a face negativa em X. A face positiva é aquela sempre que está indicando, está mais próxima, perdão, a face negativa é aquela que está sempre mais próxima do zero aqui, tá? E a face positiva é sempre aquela que está na direção do eixo. Tá? Então, essa é a minha face positiva X, a minha face negativa e X é a oposta, tá? Essa é a minha face positiva Z, a minha face negativa Z é a oposta. E assim por diante. Então, além disso, a gente tem o sinal também da direção da força, né? Então, aqui, da forma que eu desenhei, todas estão valores positivos de tensões, né? Mas, por exemplo, essa tensão em X está na face positiva X, tá? E está também na direção positiva do eixo X, tá? Então, portanto, ela é uma tensão positiva, porque ela vai ser mais vezes mais, tá? Positiva. Então, a gente vai ter sempre avaliar como se fosse um produto, tá? Como se fosse um produto de sinais. Essa tensão em Z aqui, tá? Essa tensão XY, perdão, Z, essa tensão XY, ela vai estar aplicada na face positiva X, tá? Na face positiva X, e vai estar na direção positiva Y, portanto, ela também é positiva. Então, aqui está tudo positivo, vai ficar fácil. Então, mas vamos supor aqui a tensão normal nessa face aqui do fundo, tá? A tensão XX aqui normal. Eu vou estar na face negativa, tá? Vou estar na face negativa aqui. E vou estar na direção negativa de X também, né? Então, portanto, vai ser menos vezes menos, ela vai ser mais, né? Vai ser mais. Então, mesmo essa tensão aqui estando aplicada na direção oposta de X aqui, tá? Ela é positiva, porque ela está aplicada na tensão negativa de X também, da face X também, tá? Então, não sei se vocês entenderam. Vocês têm que sempre avaliar a face, né? Se a face é positiva ou negativa, e a direção do vetor se está positiva ou negativa. Tá? E aí sim você vai saber o sinal da tensão efetivamente. Né? Agora, por exemplo, se eu tivesse uma tensão assim entrando nessa face aqui, tá? Vamos supor. Então, eu estou na face positiva, né? Estou na face positiva, porém ele está na direção negativa de Z. Né? Então, portanto, vai ser mais vezes menos, então vai ser menos. Beleza? Então, essa face aqui, essa tensão aqui entrando, ela é sempre negativa. Aquele conceito de deformações, pode dizer? É que eu não entendi muito bem essa convenção de sinais. Se eu poderia só repetir essa parte que o senhor explicou pela última vez. Certo. Dado negativo aqui? Vamos olhar em plano aqui, que vai ficar mais fácil. Tá? Vamos imaginar aqui uma situação em plano. Deixa eu apagar aqui para ter mais espaço. Vamos imaginar no plano, tá? Vai ficar mais fácil para desenhar aqui, para ver tudo. Vamos supor que eu tenho uma situação assim. Positiva. Que eu tenha... assim. Certo? Vamos supor que meus eixos sejam esses, tá? Seja X e Y. Independente dos valores, né? Essa minha tensão X aqui, ela será positiva, tá? Eu já sei de cara. Com o tempo vocês pegam isso, vocês já conseguem ver isso facilmente, tá? Mas
a regrinha importante para quando vocês ainda não pegaram o jeito da coisa, né? Essa minha tensão X aqui, ela é positiva nessa direção. Por quê? Porque ela está na face positiva, tá? Ela está na face positiva e ela está na direção positiva do eixo X. Então, portanto, ela vai ser positiva, tá bom? Essa minha tensão X também vai ser considerada positiva, tá? Elas são opostas, porém, ela também é considerada positiva. Por quê? Porque ela está na face negativa de X, tá bom? E ela está na direção negativa de X. Então, portanto, ela é positiva também. Beleza? Tranquilo aí? Tá tranquilo, pessoal. Beleza. Esse meu vetor aqui, tensão Y, ela vai ser menor que zero, tá? Vai ser negativo. Por quê? Porque aqui ela está na minha face negativa, tá? Porém, ela está na minha face positiva, porém, ela está indicando na direção negativa do vetor, né? Ó, o Y está para cima aqui, o meu eixo, e o meu vetor está para baixo, tá? Portanto, ela é negativa e ela vai ficar negativa, resultante, tá? Então, essa tensão aqui, ela é menor que zero nessa direção, tá? E essa também lembrando que as duas faces têm o mesmo valor, tá? Elas são opostas, mas têm o mesmo valor justamente por conta dessa convenção. Essa convenção é útil justamente para tornar elas iguais, né? Então, aqui eu estou na face negativa, porém, o meu vetor está na direção positiva do eixo. Então, essa minha tensão também é negativa, é menor que zero, tá? Essa minha tensão aqui cisalhante, né? Essa minha tensão XY aqui, ela está na face negativa e ela está na direção positiva, né? Positiva. Então, na direção positiva de Y, né? Que ela está aplicada na direção de Y. Então, a gente tem que avaliar na direção de Y. Tá? Então, ela será negativa também. Beleza? Será negativa. Então, essa tensão aqui, apesar de estar para cima, né? Que pode, talvez, para vocês indicarem que ela está positiva, ela é, na verdade, negativa. Entendeu agora, Raquel? Entendi, professor. E todas as outras também vão ser negativas, tá? Porque essa daqui, ó, por exemplo, essa daqui vai ser na face positiva e na direção oposta de X, certo? Tá negativa. Aqui vai ser face positiva de X e direção oposta de Y, são negativas. Então, todas são negativas, tá? Todas elas têm a mesma intensidade e mesmo sinal, né? Beleza? Apesar de terem direções diferentes, né? Então, é por isso que essa conversão de sinais é importante, beleza? Para tornar tudo o mesmo... o que tornar o que é oposto, tornar igual, né? Vamos dizer assim, em termos numéricos. E aí, como é tudo igual, a gente pode simular apenas por 3 faces, tá? Essa é a ideia, e por isso que numericamente a gente só precisa dos valores de 3 faces. Aqui eu falo um pouco de deformação, mas que a gente vai usar pouco, né? A gente já usou deformações para calcular recálculo, né? Então, mas sempre quando tiver tensões vai ter deformações, sempre quando tiver deformações vai ter tensões. Isso no âmbito elástico, né? Na avaliação elástica da coisa. Veja, a gente pode ter deformações inelásticas, tá? Ou a gente pode ter tensões inelásticas, ou seja, que não advém da teoria da elasticidade, ou seja, da proporção entre tensão e deformação, né? Mas isso é para outra coisa. Aí entraria efeito térmico, tá? Entraria aí, por exemplo, no caso do concreto, né? Retração higroscópica, tudo isso seriam deformações inelásticas, né? Que dependem de acréscimo de tensões. Tá? Mas no caso de solos, a gente não vai usar isso, então eu não vou entrar no mérito. Tá? A gente vai imaginar que toda deformação está correlacionada a uma tensão. E essa correlação acontece justamente a partir da relação construtiva, que a gente vai utilizar a mais básica de todas, a relação construtiva mais básica de todas, que é a teoria da elasticidade, que é a lei de Hooke, né? Em que em que a minha relação entre tensão e deformação é linear e elástica, né? É linear por quê? Porque a relação é uma reta aqui, né? Se eu traçar um gráfico de tensão e deformação, isso aqui vai ser uma reta, né? E é elástica porque toda deformação que eu aplicar, né? Todo acréscimo de tensão que eu aplicar vai gerar uma deformação e todo decréscimo de tensão que eu aplicar vai voltar para a situação original, né? Então, portanto, esse seria um material perfeitamente elástico. Óbvio, já comentei com vocês várias vezes, nenhum material é perfeitamente elástico. Tem alguns materiais que se aproximam mais da teoria da elasticidade e outros se aproximam menos, né?
Mas o solo é um material que não se aproxima da teoria da elasticidade de jeito nenhum. Tá? O solo é um material extremamente plástico. Né? Depois que eu deformo, ele vai permanecer deformado, vai voltar pouquíssimo. A gente já viu agora no conteúdo de adensamento, né? Da nossa curva, né? Tensão, variação do índice de vazios por variação de tensão. Né? A gente viu isso. Porém, a gente viu também que em alguns casos a gente pode utilizar a teoria da elasticidade para calcular recalque. Né? E aí eu mostrei o modelo numérico para isso, para vocês calcularem recalques a partir da teoria da elasticidade. Né? Então, às vezes a gente vai poder usar, às vezes a gente não vai poder usar. Tá? E quando usar, tem que saber quais são as limitações. Né? Porém, softwares mais complexos, como é o caso do Plax, você, em elementos finitos, né, ou elementos discretos, quer que seja, você consegue simular o material como sendo um material elastoplástico, né? E até viscoelastoplástico, tá? Ou seja, com um comportamento também viscoso, né? Então, só que aqui na graduação a gente não entra nesse mérito, né? A gente vai avaliar aqui tudo como elástico. Numa pós-graduação, quem quiser ir para essa área, vai aprender a utilizar aí os modelos plásticos para solo. Eu não utilizo, tá? Esse é o que eu posso evoluir, mas é bem semelhante com o de concreto, né? E aí talvez eu tenha uma facilidade. Eu sei, eu estudei bastante já sobre modelos elastoplásticos de concreto para o meu mestrado e tal, e até por curiosidade mesmo. E eu sei que é bem semelhante com o de solo, né? Porque eu já li alguma coisa sobre solo também. Mas tem algumas diferenças, e aí tem que tratar essas diferenças. E aí você consegue resultados bem mais próximos da realidade, né? Porque aí você consegue traçar você consegue simular no software uma relação como essa aqui, por exemplo, toda não linear, né? E com comportamentos elastoplásticos. Né? Bom, sobre óbvio, essa relação, né, entre tensão e deformação é dada pelo. Se isso aqui é uma reta, a inclinação dessa reta, ou a inclinação dessa reta é justamente o nosso módulo de elasticidade, tá? Que a gente vai correlacionar com a tensão e a deformação com ele. Né? Então a gente já falou muito sobre esse módulo de elasticidade. E a gente sabe também que aplicando tensões em uma direção, a gente vai ter deformações tanto nessa direção, quanto deformações nas direções transversais, né? E essas deformações nas direções transversais são medidas a partir do coeficiente de Poisson, beleza? Então, isso a gente já viu também, até nesse conteúdo agora, na aula retrasada, acho que a gente falou sobre isso, tá? Então, veja, quando eu tendo a esticar esse paralelepípedo aqui, né? Ele tende a alongar na direção que eu estou aplicando a tensão, ele tende a alongar na direção que eu estou aplicando a tensão, tá? Mas tende também a afinar, tá? Na direção transversal. Vocês podem testar aí com elástico, com a bucha, tá? Qualquer coisa que vocês queiram. Toda vez que vocês aplicar uma tensão de tração, nas direções, ele vai alongar e nas direções perpendiculares eles vão afinar, tá? Essa proporção entre o quanto eles estica e quanto ele afina nas direções transversais é dada justamente pelo coeficiente de Poisson. O coeficiente de Poisson vai ser a deformação transversal dividido pela deformação longitudinal. Beleza? Na situação tridimensional, né? Então a gente tem que somar os efeitos da deformação devido ao acréscimo de tensão na direção longitudinal e a gente tem que subtrair, né? Dos efeitos transversais devido às outras tensões. Ou seja, se eu aplico tensões nas três direções, tá? Eu tenho que pegar o efeito na direção principal que eu estou avaliando e subtrair pelo coeficiente de Poisson multiplicado pelo efeito nas direções transversais. É isso que é feito aqui. Isso aqui eu já falei, por isso que eu estou falando rápido, tá? Ok. Ok. Esse G é o módulo da elasticidade transversal, tá, pessoal? Você pode encontrar a partir do módulo da elasticidade longitudinal, né? E esse módulo da elasticidade transversal, ele... Só um minuto, pessoal, que é importante.
Bom, vamos lá. Então, da mesma forma que quando eu aplico uma tensão longitudinal, esse meu sólido estica, né? Se eu aplicar uma tensão cisalhante, ele vai tender a se deformar também, né? Então, só que esse deforma diferente. Então, se eu tenho um sólido aqui, né? E eu aplico tensões cisalhantes, assim, por exemplo, o que é que vai acontecer? Esse elemento finito, né? Esse elemento infinitesimal, ele vai tender a se deformar dessa maneira, tá? Tender a um losango aqui, tá? Deixa eu ver se eu consigo desenhar isso aqui. Exagerando, né? Vai tender a fazer isso aqui, né? E essa deformação, essa correlação de deformação é dada não pelo modo de elasticidade longitudinal, e sim pelo modo de elasticidade transversal, e é dada o modo de elasticidade transversal pode ser calculado pelo modo de elasticidade e pelo coeficiente de Poisson, tá bom? Bom, mas o conteúdo que a gente vai usar agora, a gente vai estar usando mais tensões, tá? Deformações que a gente tinha para usar já foi, e eu acho que já é o suficiente o conhecimento que vocês têm, né? A gente já usou o que tinha para usar deformações. O que a gente vai ver agora é tensões, tá? A gente vai focar em tensões, então por isso que eu não vou passar muito aqui tempo falando sobre deformações. Bom, ok. Pessoal, em muitos casos, tá, da engenharia, a gente pode simplificar para esse elemento infinitesimal tridimensional, né, para um elemento plano, né, para um elemento plano. Que esse elemento plano pode estar num estado de tensões planas ou um estado de deformações planas, tá? Mas independente, a gente pode avaliar esse ponto material agora como um plano, né? Como assim? Como seria um caso, professor, por exemplo? Bom, uma viga, por exemplo, né? Cadê? Uma viga, por exemplo, né? Tem uma viga aqui. Vê, a diferença de tensões desse ponto material aqui, no meio, tá? Para esse ponto aqui na quina, tá? Sendo ele na mesma altura, é nula, tá? Não tem diferença, quase nenhuma, né? Então, porém, a diferença desse ponto aqui para esse aqui já tem diferença, tá? De tensões, já tem diferença em termos de tensões. Então, a gente pode dizer que, na verdade, a viga é um elemento plano, olhando assim, tá? Em que aqui é a altura, né? E aqui é o comprimento dela, beleza? E a largura, a gente admite insignificante, né? O comportamento de tensões nesse ponto material aqui, por exemplo, é igual em qualquer ponto que eu estiver avaliando a largura da minha viga. Então, portanto, essa minha viga eu posso analisar por um elemento plano dessa forma, né? E nesse caso seria um elemento de estado plano de tensões. Por quê? Porque as tensões na direção Z aqui, né, entrando no slide, né, em direção da largura, são insignificantes, são zero, tá? São próximos de zero, muito próximos de zero. Então, eu digo o seguinte, que essa viga, né, ela não vai ter tensões na direção da largura. Eu posso fazer essa simplificação. No solo, por exemplo, no caso de solo, que é o nosso foco, né? Se eu trato, por exemplo, de uma sapata corrida, né? No caso de uma sapata corrida, que ela vai estar com um comprimento muito, muito maior do que a dimensão transversal, eu posso simular por um estado plano de deformações, tá? Em que eu vou ter aqui um elemento infinitesimal, tá? Um elemento infinitesimal. Eu vou ter meu estado de tensões. Vou ter o meu estado de tensões e eu vou ter uma tensão, eu vou ter apenas tensão normal na direção Z, tá? Eu vou ter apenas a tensão normal na direção Z. Porém, essa tensão normal,
eu não preciso me preocupar com ela, tá? Eu não preciso me preocupar com essa tensão normal. Eu posso avaliar todo o meu sólido como se fosse estado plano de tensões, porque essa tensão Z nunca vai mudar, tá? Nunca vai mudar. Aí, nesse caso, no primeiro caso que eu falei para vocês, tá? No primeiro caso que eu falei para vocês, eu vou ter a seguinte situação, ó. As tensões em Z são nulas, né? Então, eu vou ter a seguinte situação na minha matriz, né? Sigma X, sigma Y, tal XY, tal YX, que são iguais, tá? São iguais. Então, esse cara aqui é uma matriz de estado plano de tensão. Estado plano de tensão. É apenas um caso particular. É apenas um caso particular, né? Do estado tridimensional, né? Do estado mais genérico, vamos dizer assim. E a gente pode utilizar isso, né? Como está simplificando, a gente pode utilizar isso e facilita muito a nossa vida no momento de calcular, né? De fazer nossos cálculos. Então, se o nosso problema real permite que a gente simplifique, nós, engenheiros, simplificamos, tá? Nós sempre procuramos a simplificação. Só para finalizar aqui, a deformação no estado plano de tensões vai ser a seguinte: a deformações em X, gama XY, gama YX, deformação longitudinal em Y, 0, 0, deformação em Z, 0, 0, tá? Porque o que acontece, ó, se eu tenho tensões em X e Y, eu vou ter uma deformação em Z que vai depender do coeficiente de Poisson, né? Tensão em X mais tensão em Y. Beleza? Então, a minha deformação, apesar de eu não ter tensões em Z, eu tenho deformações em Z. Isso aqui é o estado plano de tensões, beleza? Já o estado plano de deformação, numericamente, agora falando, né, já falei fisicamente sobre o que é que seria, né? Mas numericamente, o meu estado plano de deformação seria o seguinte: olha, as minhas deformações são planas, portanto, só tenho deformação em X, tensão, gama, né? XY, gama YX, 0, 0, 0, 0, 0. Portanto, eu só tenho deformações no plano, tá? Só tenho deformações no plano. E para isso ser possível, né? Eu tenho que ter a tensão em Z, né? Então, portanto, eu tenho que ter tensão em X, tal XY, 0. Aqui eu tenho tal YX, sigma Y, 0. E aqui eu tenho 0, 0 e sigma Z, tá? Esse é o meu estado plano de deformações, tá? Estado plano. Beleza? Segue o mesmo raciocínio, tá? Se a minha deformada em Z é nula, tá? Eu preciso de um sigma Z aqui dentro para anular com esse cara aqui, né? Então, para a minha deformação ser nula, eu preciso de um sigma Z, uma deformação em Z, né? Eu preciso de um sigma Z que é para anular essa outra parcela aqui, tá? Então, por isso, eu só posso ter ou estado plano de tensão ou deformação. Se eu tiver deformação 0, eu preciso de tensão para o meu sólido não deformar na direção perpendicular. Se eu tiver tensão 0, então meu sólido vai deformar na direção perpendicular. Tá bom? Na direção Z. Então, isso é o que é estado plano de tensão e deformação, tá? Aqui nos sólidos, a gente vai focar no estado tridimensional mesmo, tá? Só que eu trouxe essas definições de estado plano de tensão e deformação porque, quer dizer, na prova posso ser que eu passe um caso de estado plano de tensão para vocês, tá? É possível essa situação. Vai depender do tempo que eu der para vocês fazerem, né? Se vai ser 24 horas, se vai ser dia, não sei. Mas eu estou trazendo de qualquer forma isso para vocês, porque tudo que a gente vai fazer aqui até o restante dessa aula aqui, tá? Vai ser focado em estado plano de tensões ou deformações, né? A gente vai estar avaliando os elementos infinitesimais, tá? Dessa forma aqui, tá? Dessa forma. Considerando um elemento plano aqui, tá? A gente não vai estar avaliando em termos
cúbicos, né? Tridimensionais. A gente vai estar avaliando aqui em termos plano. Então, vou encontrar aqui, a gente vai usar as equações, né? Eu não vou provar para vocês as equações, eu vou até passar esse material se vocês quiserem, tem aí a prova, mas eu não vou provar, em mecânica dos sólidos, quem não viu vai ver. A gente só vai aprender como utilizar. Tá? Mas, basicamente, essas equações que eu vou mostrar agora para vocês são equações para esse estado plano aqui, tá? Seja estado plano de deformação ou tensão. Você pode aplicar essas equações nos dois casos, tá? Porque a tensão em Z não vai mudar nada, tá? A tensão em Z é só para não ter deformação na direção Z, beleza? Não vai impactar em nada no meu elemento, beleza? Ok. Então, o que são essas formulações que eu estou falando para vocês, né? Por que eu preciso de mais formulações do que isso? Porque é o seguinte, pessoal. Esse meu ponto material, a gente está simulando por um cubo, né? Agora, no caso, por um quadrado, né? Mas, na prática, ele não tem forma geométrica, tá? Ele não tem forma geométrica. E aí, a depender do plano, da inclinação do plano que eu avalie as tensões, essas tensões vão ser diferentes, vão me apresentar fisicamente diferentes, tá? Então, apesar de a gente estar sempre trabalhando aqui no eixo cartesiano usual, né, XY, tá? XY, eu tenho que avaliar esse ponto material em qualquer que seja o ângulo que esse meu quadradinho agora, né, esteja, tá? Por que isso? Porque as tensões, os valores das tensões que vai aparecer em cada face, né? Se eu mudo a face que eu estou avaliando, as tensões também vão mudar, tá? Porém, a gente tem que sempre entender que isso se trata apenas de um ponto material, ou seja, é um ponto material. Apenas a forma de visualizar esse ponto material é que está mudando. Ou a gente avalia um quadradinho assim, ou a gente avalia um quadradinho, uma inclinação qualquer, tá? Mas isso vai fazer com que, numericamente, os meus vetores se alterem, né? Porque os meus vetores agora, veja, o que é normal aqui, esse plano, não vai ser normal a esse outro plano, tá? Eu vou ter que girar o meu vetor junto. Então, portanto, os valores de tensões normais aos planos inclinados vão ser diferentes em cada inclinação que eu utilizar, tá? E por isso que a gente não fala simplesmente de tensões no ponto material, a gente fala de um estado de tensões, tá? Estado de tensões. Quando a gente avaliar o estado de tensões, tá? A gente vai estar avaliando qualquer um dos ângulos desse ponto material, tá? Qualquer um dos ângulos desse ponto material. E se eu conhecer uma inclinação, se eu conhecer os valores das tensões em uma inclinação, usualmente o que a gente conhece são as tensões X e Y convencionais, né? Porque todos os nossos cálculos, para chegar nesse carinha aqui, né? Que é o início da nossa análise aqui, é chegar nesse carinha aqui, né? A gente vai chegar geralmente nos eixos X e Y, que são os convencionais que a gente calcula com mais facilidade, né? Porém, talvez, ou muito provável, que essa direção que a gente esteja avaliando não seja a pior. A pior que a gente poderia avaliar, né? Pode ser que uma determinada direção inclinada, né, num determinado plano inclinado, as tensões, os valores de tensões normais ou cisalhantes sejam maiores, né? Sejam maiores. E, obviamente, quando a gente está falando de tensões normais e cisalhantes, a gente está falando de resistência do material, né? Então, se eu quero impedir que o meu concreto fissure, eu quero conhecer qual é a tensão de tração máxima. Qual é a tensão de tração máxima? Se eu quero impedir que meu solo rompa, e o meu solo rompe apenas com cisalhamento, isso que vocês vão ver na aula gravada agora, tá? Que eu vou disponibilizar. Então, eu estou atrás do plano onde eu tenho o cisalhamento máximo, tá? Talvez, pode ser que, por coincidência, esse meu plano inicial já seja um dos dois valores, tá? Ou o plano normal máximo ou o plano de cisalhamento máximo. Mas o usual é estar numa inclinação aleatória, né? O usual é estar numa inclinação aleatória. E o nosso objetivo aqui, se a gente quer avaliar a resistência, a gente quer a pior solicitação. E a gente precisa encontrar, então, a inclinação em que esse meu ponto, a gente deveria avaliar esse meu ponto material para poder comparar com a resistência, né? Aí sim eu teria a maior solicitação e compararia com a resistência do material.
tá? Então, assim, uma viga, pessoal, eu falo isso em concreto, uma aula toda disso aí de concreto, mas usualmente, se você pega uma viga biapoiada aqui, tá? Carrega ela. As fissuras aqui no meio da viga, elas geralmente são verticais, tá? Elas meio que não é uma reta bonitinha, né? Elas vão zigue-zagueando porque tem que desviar dos agregados graúdos, né? Mas elas são predominantemente assim verticais, tá? Já as fissuras que aparecem aqui próximo dos apoios, tá? Elas são assim meio inclinadas, tá? São meio inclinadas assim. Isso acontece justamente pelo seguinte, porque aqui no meio da viga, as minhas tensões principais são nessa direção, tá? As tensões de tração principais são nessa direção, portanto, as tensões máximas normais estão nessa direção, tá? E nesse caso aqui, as tensões máximas normais são nessa outra direção aqui, tá? Ou seja, nesse ponto aqui da viga, a gente teria que pegar a pior situação, que seria essa, e nesse ponto dessa viga de concreto armado, a gente tem que pegar a pior situação, que é essa daqui, tá? Já no solo, pessoal, tá? Já no solo, o que é que vai acontecer? Eu tenho uma fundação, tá? Aí a gente vai ver em fundações, tá? A gente vai ver, aqui, vamos supor que aqui seja o terreno, tá? A gente vai ver que a tendência de ruptura dessa sapata vai ser assim, ó. Vai ser algo assim, tá? Não é da sapata, né? A ruptura do solo aqui. Esse solo vai tender a subir aqui, tá? É como se isso aqui deslizasse, tá? Beleza? E subisse aqui de lado. E nesse caso, essa sapata vai girar e vai romper. O que tiver em cima dela vai tombar, né? Vamos dizer assim. E aí, nesse sentido, o que rompe aqui o solo é a tensão cisalhante. Portanto, o que vai acontecer é o seguinte, que se eu pegar esse sólido aqui, esse elemento finitesimal aqui, a tensão cisalhante máxima vai estar nesse sentido. Já se eu pegar um elemento, um ponto, né? Um elemento finitesimal nesse ponto material aqui, tá? As tensões cisalhantes vão estar em outro sentido, né? Em outra direção já. Em outra inclinação, né? Então, essa cunha é formada justamente por uma sucessiva de pontos, né? Que vão estar rompendo, tá? E essa ruptura vê que vai variando a inclinação do meu elemento finitesimal, tá? Então, resumindo, a gente precisa conhecer não só as tensões aqui no plano cartesiano comum, como a gente precisa conhecer o estado completo de tensões desse ponto material. Ou seja, a gente precisa de uma forma de avaliar as tensões, seja qualquer inclinação que a gente avalie esse ponto material. Ficou claro, pessoal? O objetivo aqui? Sim. Beleza. E para chegar aí, a gente tem os equacionamentos, né? Ou seja, quais seriam as tensões aqui na inclinação qualquer, né? Inclinação θ qualquer. Aí, eu comprovo aqui, tá? Não vou fazer isso aqui, senão a gente vai... Aqui são 2 aulas, pessoal, de mecânica dos sólidos, eu não tenho como dispor aqui de 2 aulas para comprovar isso, tá? Mas tá aí, se vocês quiserem olhar depois, tem no livro também, tá? Opa, tá cortando aqui, ó. Deu erro aqui. Deu um bug. Entendi, foi nada. Deu um bug medonho. Deixa eu ver se agora vai. Bom, e aí, a equação, se a gente souber uma direção, uma inclinação, se a gente souber as tensões e uma inclinação, a gente consegue encontrar as tensões em qualquer outra inclinação. Tá? Basicamente é isso. Então, se eu, por exemplo, tenho essa situação inicial em que eu conheço esses valores de tensão sigma x,
tal XY, né? E sigma YY, já que aqui é um estado plano, eu só tenho 3 valores diferentes, né? Vê que esse tal YX é igual ao tal XY, tá? Vou destacar isso. Então, eu consigo, a partir do ângulo entre o plano original e o novo plano que eu quero, eu consigo encontrar as novas tensões, tá? Apenas girando o vetor, tá? É como se a gente estivesse girando o vetor. Beleza? Então, ó, conhecendo o sigma x original, conhecendo o sigma y original, né? E conhecendo o θ, que seria o ângulo entre o plano original e o novo plano, a nova inclinação do plano, né? Eu consigo calcular as novas tensões numa determinada nova inclinação. Beleza? Só que o que acontece? Eu poderia chegar e fazer e variar. Eu vou variando esse θ de 1 grau em 1 grau. 1 grau, 1 grau, 1 grau. Até achar a pior situação. Eu posso fazer isso, mas eu acho que não é muito inteligente, né? Eu acho que não é muito inteligente. A gente, a partir dessas equações aqui e derivadas, né? Derivando igualando a zero, a gente consegue encontrar um θ, tá? O qual vai me dar as tensões normais máximas, tá? E mínimas. E aí, a esse plano a gente chama de tensões de plano principal, tá? Então, se a gente derivar essa equação aqui e igualar a zero, a gente vai encontrar um θ, tá? A gente consegue encontrar um θ a partir dessa equaçãozinha aqui, é só fazer a tangente, né, disso daqui tudo, né? E esses valores a gente conhece. Esse θ é o θ em que eu vou encontrar as tensões principais, tá? Ou seja, as tensões principais serão aquelas onde eu vou ter tensões normais máximas, tá? Máximas e mínimas. Porque o que acontece? Quando eu tiver tensão máxima em uma face aqui, na face perpendicular, eu vou ter tensão mínima, tá? Então, quando eu tiver tensão máxima na face X aqui, tá? Eu vou ter tensão mínima na face Y. Isso, tensões normais, tá? Tensões normais. Esquece cisalhamento por enquanto. Esquece cisalhamento por enquanto. Tensões normais. Então, se eu pegar esse θp que eu encontrei aqui e jogar nas minhas equações aqui, tá? E jogar nessas minhas equações aqui, eu vou encontrar as tensões nos planos máximos, no plano principal. Ou seja, eu vou encontrar as tensões máximas normais e tensões mínimas normais, tá? E eu vou verificar também que a tensão cisalhante nesse ponto, tá? Vai ser zero, sempre zero. Ou seja, sempre que eu tiver no plano principal, a minha tensão cisalhante é zero. Ou seja, sempre que eu tiver com tensões normais, máximas e mínimas, eu vou ter tensões cisalhantes zero. Sempre, sempre, tá? Porque ao invés de substituir por um valor aqui, eu substituí pelo próprio θp, tá? Substituí pelo próprio θp que eu encontrei aqui, tá? O próprio θp que eu encontrei aqui. Então, a partir dessas equações, ó, sem conhecer o θ, eu já conheço as tensões principais. Eu não gosto de utilizar muito essas equações, tá? Porque, apesar delas me dizerem quais são os valores de tensões máximas e mínimas, ela não me diz qual a inclinação que o plano vai dar. Então eu prefiro calcular primeiro qual a inclinação e depois, quando eu tenho a inclinação, eu calculo quais são as tensões principais máximas. Opa. A partir dessas equações, né? A partir dessas equações. O que é que a gente vai fazer aqui? Então, destacar a observação diferente. De novo, pessoal, tá? A gente vai encontrar um θp, um ângulo, né? Principal. O outro ângulo principal será sempre o perpendicular a ele. Portanto, se x1 aqui é o ângulo principal, y1 vai o ângulo principal 1, θ mais 90 graus, tá? Eu vou chegar no plano principal 2, tá? Que seria esse plano y1. Beleza? E sempre um vai ser máximo e o outro vai ser mínimo. Pode ser que o y seja máximo e aí o x vai ser mínimo. Se o x for máximo, o y vai ser mínimo. Ou seja, eu vou ter duas inclinações que vão me dar o plano principal. Vai ser θp1 e θp2, né? Beleza? Ok. E outro plano característico, que é o que a gente vai mais usar aqui, na verdade, no nosso curso, é o plano em que vai me dar as tensões cisalhantes máximas, tá? Esse plano de cisalhamento máximo é que a gente vai usar, porque o solo rompe por cisalhamento. É esse o nosso objetivo, né? E agora tem que tomar cuidado, porque não é nem esse plano que eu quero, tá? A gente vai ter que ter cuidado aí. Dá uma segurada aí.
por teoria, seria esse plano de cisalhamento máximo, mas não é bem ele, tá? Depois eu explico melhor para vocês quando a gente for fazer o exemplo, tá? Bom, mas eu tenho um plano em que a tensão cisalhante é máxima, né? E eu faço a mesma coisa, eu derivo a equação de tensões e cisalhamentos aqui, né, que eu achei originalmente, e igual a zero, tá? Então eu vou encontrar um θ, o qual vai me dar tensões cisalhantes máximas, tá? E novamente, esse θ, né, eu vou ter o θ S1, ou seja, eu vou ter o plano de tensões cisalhantes máximas 1, e se eu somar 90 graus a esse θ, eu vou ter o segundo plano de tensões cortantes, tensões de cisalhamento máximo, tá? São só equações, a gente vai utilizar isso aqui, tá, pessoal? Desde que vocês dão uma olhada. Mas, basicamente, a gente consegue encontrar a tensão de cisalhamento máximo, se a gente quiser, né? Por essa equação aqui, que só depende das tensões originais, tá? São normal em X original, Y original e cisalhamento original. Beleza. Tá, eu vou deixar para falar, acho que de círculo de Mohr na aula que vem. Eu vou fazer aqui um resultado numérico, e na aula que vem a gente fala de círculo de Mohr, que é o que vai interessar para a gente. A gente vai precisar do círculo de Mohr, tá bom? Bom, então vamos fazer aqui um cálculo só para vocês verem que é só álgebra aí, tá? Só cálculo, né? Não tem muito o que fazer, não. Vamos lá. Deixa eu ver se eu... Deixa eu colocar algumas equações, tá? Que vai variar com θ. Tensão em sigma x1, tá? Variar com θ. Vai ser sigma x mais sigma y. De tanto usar, eu decorei, tá, pessoal? Não precisa saber decorar, não. Quer dizer, talvez eu tenha decorado. Não sei exatamente, não, mas é mais ou menos isso. Qualquer coisa eu altero. Eu acho que vem menos. Aí eu acho que aqui tem vezes. Já esqueci. Faz tempo que eu não uso. Deixa eu ver aqui. Tá, vezes cosseno 2θ. Cosseno 2 vezes θ. Mais tensão de cisalhamento, né? Tensão de cisalhamento vezes seno 2 vezes... É isso. Só comparar. É menos aqui. Não, é mais. É mais e mais, tá? Aí a tensão Y1 é a mesma coisa, só muda. Isso daqui é negativo. Isso aqui é negativo. E a tensão de cisalhamento... Isso aqui, deixa eu botar XY, né? Faltou aqui. XY. É XY1 aqui. Também vai variar com θ. Ser igual. Aí é esse vezes seno. Para vezes seno. Mais. Esse cara aqui. Beleza. Então, vê. O que eu preciso, originalmente, é conhecer quem é o meu elemento infinitesimal original, tá? Show. Preciso conhecer o meu elemento aqui original. Então, preciso conhecer as tensões. Vamos determinar alguns valores aqui, tá? Então, eu vou ter aqui, sei lá. Vamos supor que eu tenho aqui... Vou colocar tudo em MPa, tá? Em quilopascal. Porque a gente vai trabalhar em solo, geralmente a gente trabalha em quilopascal. Então, vamos usar quilopascal.
Então, vamos dizer que aqui eu tenha 100, tá? Vamos dizer que aqui eu tenha 30. Aqui também, né? Seria 30. E aqui também seria 100. Vamos supor que eu tenha aqui cisalhamento. Vamos supor que eu tenha aqui 40. E aí todos são iguais, né? 40. 40. 40. Deixa eu copiar aqui para cá. Aí, ó, os sinais são importantes aqui, tá? Os sinais são importantes justamente nessa situação, tá? Vê. Essa é a minha tensão aqui, X, tá? Sigma X original. Eu esqueci de desenhar o eixo, né, cartesiano. Então, vamos desenhar aqui. Então, meu sigma X, pessoal, é quanto aí? É 30, Raquel? Menos 30, perfeito. Então, meu sigma X tem que entrar aqui menos 30. Eu acho que eu ainda estou confundindo um pouco nessa questão dos sinais dos planos. Bom, vamos lá. Por que é menos 30? Vê, eu estou no plano positivo de X. Vê que é o plano mais mais avante, né? Vamos dizer assim, é o plano mais avante na direção do eixo. Então, portanto, é o plano positivo. Tá? Por quê? Porque eu estou prolongando meu eixo para cá, para a direita, né? E ele é o que está mais avante, sempre. Sempre é o que vai estar mais para frente do eixo X. Então, ele é o plano positivo, tá? E aqui está na direção 30, ou esse vetor está na direção negativa de X, portanto, ele é negativo. Então, vai ser positivo, porque ele está na face positiva, negativo, porque ele está na direção negativa. Então, vai ser mais vezes menos, então vai ser menos, tá? O Y aí, quanto é? Tensão normal Y, face Y. Isso é negativo. É negativo também, menos 100, né, no caso, não é isso? Exato, sem negativo. E eu tenho ainda a tensão cisalhante, que vai ser quanto? Quarenta, 40, né? Tá na positivo. face. Aí você só precisa avaliar uma face, tá? Tá aqui na face positiva, direção do eixo positivo, então ela é 40 positivo, tá bom? Tá na face positiva. Então, vê que essas minhas equações já estão propostas aqui, tá? Já estão propostas. Não está dando mais nenhum erro, por quê? Porque falta só eu colocar quem é θ aqui, tá? Então, se eu disser que θ... como é que eu faço aqui? Vamos supor que θ 1, né? Que é o que eu quero encontrar. Seja um ângulo qualquer 30 graus, tá? 30 graus. Então, basta eu fazer aqui, ó. Vou colocar θ1 aqui. Tá? Eu vou encontrar a nova tensão na direção X. Tá? Essa é a nova direção na direção X. É a nova tensão na direção X, menos... ou seja, com esse carinha inclinado. Eu desenho já ele. Tá? A Y vai ser menos... Ou seja, está aumentando. Ó. Vê que aumentou, né? A tensão normal. Tá? A tensão normal aumentou. Em termos de compressão, né? Diminuiu a valor absoluto, em termos de, tensão, de compressão aumentou. Eu tenho a tensão cisalhante, multipliquei aqui por θ1, que vai ser igual aí. Ó, minha tensão cisalhante aumentou. Vê que se eu tivesse avaliado esse meu elemento dessa forma, né? Utilizado 40 como solicitação, estaria ferrado aqui, né? Estaria ferrado. Por quê? Porque aqui eu tenho um cisalhamento maior, tá? Então, esse meu plano, com certeza, já não é o meu plano de tensão cisalhamento máximo, né?
Existe outra inclinação qualquer aqui, que o cisalhamento é maior. O cisalhamento é maior. Ok. Beleza. Vamos fazer. Deixa eu desenhar primeiro, né? Deixa eu desenhar esse elemento. Já está acabando nossa aula, deixa eu garantir pelo menos isso, né? Então, eu vou ter que... Deixa eu tentar desenhar aqui, manual. Vou ter aqui o meu elemento inclinado. Né? Vê que ele agora está num ângulo x1, né? Eu estou trabalhando no eixo x1, y1, tá? E esse cara aqui seria o θ1, tá? Seria o θ1. Agora, essa minha tensão aqui será menos 12, alguma coisa, né? 12,9. Essa minha tensão aqui será 117,1. Aqui eu não boto... a direção já está indicando o sentido, tá, pessoal? Então, cuidado aí, não precisa botar o sinal aí, não. Fiz errado. É, 12,9, a direção da coisa já está indicando, que é 117,1. Tá? O oposto eu não vou nem desenhar. E aqui aumentou, né? Foi para 50,3. 50,3. Então, tá bom já para não perder muito tempo. O que tem no lado oposto é isso. Entenderam, pessoal, a ideia da coisa? Deu para entender sim, professor. Agora, existe um plano em que as tensões normais são máximas e mínimas, né? E eu quero... Opa, pode dizer, Maria. Beatriz. Professor, não é dúvida não da atividade, é uma dúvida extra, depois eu falo. Ah, tá bom. Beleza. Ok. Então, eu quero encontrar um θP. Tá? O meu objetivo agora vai ser encontrar o θP. Então, deixa eu pegar a equação aqui. Então, pessoal, o meu θP vai ser arco tangente e 2 vezes a tensão cisalhante. Original, tá? Original. Na verdade, pode ser qualquer uma, tá? Pode ser qualquer uma. Se eu quiser também trabalhar com a do plano X1, também pode. Só que esse daqui, só que o ângulo, aqui eu vou estar achando o ângulo em relação ao ângulo original, se eu fizer a conta assim. Se eu fizer com essa conta aqui agora, eu vou estar encontrando o ângulo em relação a esse ângulo já inclinado 30 graus, tá? Então, aqui eu estou encontrando a diferença do ângulo, né? Ou seja, o quanto eu estou girando, tá? Vale destacar isso. Tem que tomar cuidado só com isso. Vou pegar esse cara aqui para facilitar a minha vida. Ó, vê que aqui tem um 2, tá? Então, eu tenho que dividir tudo por 2. Achei, esse é o meu ângulo que vai me dar o primeiro plano de tensões principais, tá? E aí basta eu calcular para esse novo ângulo aqui. Basta eu calcular tudo para esse novo ângulo. Aqui eu vou colocar θP ao invés de θ1. E eu vou estar encontrando minhas tensões principais. Você vai ver que essa tensão aqui cisalhante vai zerar. Não zerou? O que está acontecendo aí? Isso aqui não zerou. Então, alguma coisa eu fiz errado aí. X vezes sigma y. Tangente. Eu sei que a equação de tensão sinceramente está errada. Né? Sigma y menos sigma x. Aqui, ó. Sigma y menos sigma x. Aqui é menos isso aqui, tá?
Então, esse cara é menos 10, eu falei errado, diminuiu. Então, essa figura eu tenho que editar, né? Eu tenho que editar. Aqui mudou o sinal, né? Tá 11 agora para essa direção aqui. 11, ou 10,3, né? 10,3. Para cá, sim, né? 10,3 também. Estava errada aí a equação, tá, pessoal? Só questão de erro numérico mesmo. Vê que aqui zerou, né? Aqui, ó, tá multiplicado por 10 elevado a menos 15. Isso aqui é arredondamento do software aqui, da engine, né? Eu vou botar aqui. Tá? Então, ó, essa é a tensão mínima, né? Ou seja, a máxima compressão. E essa é a tensão máxima. Tá? A tensão máxima. E a minha tensão saliente no plano principal é nula. Tá? É sempre nula. Então, se fosse desenhar aqui, né, esse ângulo é um ângulo positivo, portanto, ele vai girar no sentido positivo também, tá? No sentido anti-horário, né? Ele vai ser nessa inclinação. Vou ter aqui XP e YP. Isso vai ter um ângulo θP. θP. Aqui eu tenho 118. 118. Aqui eu tenho 11. Deixa eu ver só se tem vírgula aí. 11,9. 118,1. 1,9. E só isso, né? Porque as tensões salientes são nulas. Dúvidas aí, pessoal? Só nessa parte do ângulo aí, professor, pode repetir? Da tangente tá. de 2θ. Isso aqui é uma equação que eu não vou comprovar para vocês, né? Mas a gente chegou a partir da derivação. Ou seja, o meu objetivo é ver qual sigma x máximo, né? Ou mínimo. Mas no caso assim, a gente vai utilizar um ângulo qualquer, que aí depois joga nessa fórmula e vai dar o ângulo. Não, aqui você quer encontrar o θP. O seu objetivo é encontrar o θP aqui. Entendeu? Beleza, essa fórmula já dá direto, né? Entendi. Aí eu utilizei aqui a tangente, né, para encontrar o θP. Entendi, beleza. E tem o θS também. θS. Que eu acho que é só inverter aqui. Olha já, deixa eu só confirmar se é. Tem um menos, né? Tem um menos aqui. Beleza. Esse é o θS. Então, o θS está girando negativo, tá? Então, ele está girando no sentido horário. Para chegar no θS. Bom, então, essa é a tensão de alinhamento máximo, tá? Então, deixa eu desenhar aqui o... Eu apaguei o restante. Vou girar agora no sentido horário. Então, aqui é o XS, tá? Aqui é o YS. Aqui era o meu X original, beleza? Então, esse ângulo aqui, melhor vir por esse lado aqui. Esse ângulo aqui é o meu θS, tá bom? Negativo, para cá, para baixo. 20 graus, né? Então, eu vou ter aqui compressão de 65.
Aqui também compressão de 65, tá? Nas direções opostas também. E eu vou ter um aumento da tensão semelhante para 53,2 para 53,2. 53,2 e assim por diante. Beleza? Então, eis o meu estado de tensões finais. Então, se a gente fosse calcular numericamente, seria assim, tá? Mas o ideal para a gente, aqui no curso, vai ser estar trabalhando com círculo de Mohr, né? Então, quem já pagou mecânica já sabe o que é que eu estou falando. Mas eu vou apresentar na aula que vem para vocês, né? E na aula que vem mesmo a gente já faz um exemplozinho, supondo um solo, tá? Supondo a situação de um solo real. Beleza? Porque com isso daqui... tá. Deixa eu só fazer mais uma coisinha, pessoal. Vou atrasar 3 minutinhos aqui, mas vai valer a pena, tá? Eu vou dizer aqui meu estado de tensões, tá? Só para vocês verem que é válido a situação. Meu estado de tensões aqui é sigma x, sigma y, e tal xy, tal xy, aqui também tal xy, que é 0, 0, 0, 0, 0. Vamos supor, né? Esse é o meu estado de tensões, tá? Numericamente, como eu mostrei para vocês, tá? Se eu pego isso daqui e chamo uma função alto valor, tá? Deixa eu ver aqui, se vai dar certo. Própria matriz aqui. Eigenvalues, ó, tá? Autovalores. Olha, quem é que conta? São as minhas tensões principais. Vocês concordam comigo? Ó? Menos 11,9, menos 118,1. Tá? Menos 11,9, menos 118,1. Beleza? Então, eu consigo comprovar para vocês aqui, né, experimentalmente, não matematicamente, não algebricamente, estou comprovando para vocês que se eu tirar o alto vetor dessa matriz aqui, eu encontro as tensões principais. Beleza, pessoal? E é sempre na sequência do maior para o menor. Ainda tem essa vantagem, viu? Ele sempre vai me dar listado a tensão maior até a menor. Tem alguma dúvida, pessoal? Não, tá de boa. Pronto. Eu vou, então, estar terminando a aula por aqui. Na aula que vem a gente vê a parte de círculo de Mohr, que a gente vai estar utilizando mais, e ver também um pouquinho da transição dessa parte de... Professor. Só um minutinho, Beatriz. A gente vê o finalzinho dessa parte de círculo de Mohr e ver também a transição para a parte de estado triplo, né? Tridimensional, tá bom? Fala, Beatriz. A atividade, o senhor deixou para a próxima segunda ou não? Deixa eu só finalizar aqui a gravação, Isso. porque não interessa, né? Vai ficar isso gravado. Para não ficar no YouTube, né? Tá.